Algoritmos e Estruturas de Dados 2, professor Alexandre Freire. Essa é da pesada, hein? Olha, pessoal, eu sei que o pessoal aí gostou da música das flautinhas, né? Qualquer hora eu coloco ela de novo, tá bom? Eu tô colocando aqui as músicas que estão vindo na minha cabeça aqui. Para ir mostrando, né, o playlist. Bom, tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem aí. Eu não vou nem gravar uma aula, tá? Agora. Eu vou gravar só um vídeo curtinho para dar uma dica aqui de um site que tem umas simulações aqui de algoritmos que é bem legal. Eu queria que vocês dessem uma olhada, quem não conhece ainda, tá? O nome do site é o VisuAlgo, tá? De Algo de algoritmos e Visu de visualização, né? Então, para visualizar os algoritmos e as estruturas de dados aí mais conhecidas, né? Então, por exemplo, ó, tem algoritmos de ordenação, tem bitmask, para quem não conhece bitmask, ó, um negócio legal para usar, principalmente o pessoal lá da maratona de programação. Então tem lista ligada, hash table, um monte de coisa, né? E aí das coisas que a gente está vendo aqui no curso, aqui, ó, por exemplo, ó, grafos, né? Então, quer ver? Aonde estava aqui? Agora eu até perdi. Eu queria mostrar para vocês a busca aqui, ó, DFS, né? Busca em profundidade, ó. Então vamos ver a DFS aqui, ó. Então isso aqui é legal, pessoal, porque assim, aí quando vocês acham assim, estudei algoritmo, mas eu queria ter certeza se eu realmente entendi como o algoritmo funciona. Aí às vezes, sei lá, em um caso específico, né? Então aqui, por exemplo, um recurso que essa ferramenta aqui tem é de você desenhar o gráfico que você quiser. Ó. Então eu vou clicar aqui, ó, Draw Graph. Aí eu vou desenhar um grafo aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Aí eu clico, vou colocar vértices aqui, ó. Tá? Coloquei alguns vértices aí. Aí para colocar arcos, é só eu clicar num vértice e arrastar até o outro. Ó. Aí ele vai ficar o arco assim, né? Se eu quiser colocar o arco antiparalelo, ele não deixa, né? Eu achei que ele deixasse, não deixa. Tá bom, vamos aqui. Vou colocar uns arcos aí, ó. A música da Nação Zumbi agora tá na minha cabeça aqui. Opa. Acho que tá bom, né? Chega de arco, ó. Aí eu montei o gráfico que eu quis aqui, ó. E agora eu vou fazer uma busca em profundidade. Tem outros algoritmos aqui, tá? Inclusive tem ordenação topológica, né? Mas tem outros algoritmos que a gente não viu aqui no curso. Mas então vamos aqui para a busca em profundidade, ó. Essa busca em profundidade que ele faz aqui, ela não é aquela busca completa, né? Que faz até visitar todos os vértices do digrafo. Ela é só a construção da arborescência a partir de um certo nó que você vai especificar aqui, ó. Então eu vou querer uma arborescência com raiz no vértice 1, por exemplo. Então eu coloco aqui, ó. Aí ele vai, aliás, ó, dá para deixar mais lento aqui, ó, tá? Então aqui você controla a velocidade da simulação. Então vou colocar mais devagar aqui. E aí, ó, à medida em que ele vai simulando o algoritmo, ele também vai mostrando o código aqui, ó. Então, um pseudocódigo, né? Então tem a função aqui, ó, para cada vizinho V de U, aí se o V for, não tiver sido visitado ainda, faz tal coisa, não sei o quê. Então você pode ir acompanhando o algoritmo, né, na execução. Aqui ele já terminou, né? Deixa eu voltar aqui, ó, dar play de novo. Então, ó, a fonte aqui, que é a raiz da arborescência,
Aí ele vai pintando, ó, tá vendo? Então laranjinha seria o arco da arborescência, né? O azulzinho aqui no vértice é que o vértice já foi visitado, né? O laranjinha é que ele está nesse vértice agora, né? Olhando para ele. Agora ficou laranja só contornado porque ele finalizou o vértice, ó. Aí ele está voltando para os vértices que ele finalizou, voltou até aqui. Mesmo o devagar dele aqui é rápido pra caramba, né? Deixa mais devagar aqui. Aí esse arco ficou cinza aqui porque ele foi olhar para esse vizinho já estava visitado. Então, ó, terminou, aí ele fez a busca. No nosso curso a gente, assim, tá, pessoal, uma coisa também que acontece, né? Assim, a nomenclatura em teoria dos grafos, ela não é padronizada, tá? Então, tanto é que vários livros que você pega, assim, você compara, né? Você vê que não tem nem tudo definido da mesma forma, tá? Então, seguindo as definições que a gente está usando no nosso curso, a gente está falando que o algoritmo de DFS é o algoritmo completo, é o que visita todos os vértices do digrafo. Nesse caso aqui, ele só está fazendo a chamada recursiva lá da DFS para um vértice, né? E aí ele constrói aquela arborescência com raiz aqui no caso no 1. E aí terminou essa arborescência, ficou aqui ó, 3 vértices sem visitar. Aí o algoritmo dele não vai visitar o próximo aqui não visitado e começar uma nova arborescência, tá? Então nesse sentido ele não é igual ao nosso que a gente estava vendo no curso. Mas essa chamada recursiva é igual à nossa, tá? Então é uma pequena diferença que tem, enfim, mas é bom ressaltar que essas coisas nem sempre tem um padrão. Agora vamos ver, ó, se eu tivesse feito a DFS a partir do vértice 2, vai, como é que ia ficar, né? Aí ele zerou, tá? Agora ele vai partir do 2, ó. Então tá vendo? Ele vai simulando aqui, ó, do ladinho no código. Aí a vantagem aqui da ferramenta é que aí você acompanha, dá para pausar também, ó, né? Aí você fala, ó, vou voltar aqui, ó, um passo para trás, né? Se você quiser ir passo por passo, ó, qual que é o próximo passo, né? Aí de repente você pensa primeiro, né? Você fala, ó, o próximo passo é ele olhar para esse arco aqui. Agora deixa eu ver se é isso mesmo que ele vai fazer. Aí você clica aqui, aí ó, foi. Ó, legal. Então eu sei, sabe? Você vai antecipando para ver se você sabe o que o algoritmo vai fazer ou não, tá bom? Então eu acho que assim, saber simular os algoritmos que a gente está vendo no curso é importante, tá? Para ver se você sabe qual é o funcionamento do algoritmo, tá? Assim, na minha visão, né? Qual é a habilidade que a gente tem que ter? A gente tem que, para a gente compreender, né, de fato, demonstrar assim o entendimento que a gente tem, né? Em que nível que está o nosso entendimento do algoritmo que a gente viu. Então, uma coisa é, eu sei simular o algoritmo. Então você sabe como o algoritmo funciona. Às vezes você não sabe colocar aquilo em código, tá? Você sabe tipo simular, ou seja, você tem o algoritmo na cabeça, mas às vezes você tem dificuldade de colocar aquilo em código, né? Então esse é um nível de entendimento, tá bom? É importante lembrar como o algoritmo funciona, porque sabe, aí quando você tem uma desenvoltura maior, à medida que você vai praticando, aí fica mais fácil de você fazer um código que faça aquilo funcionar, né? Então, sabe, eu acho que o que é mais fácil gravar na cabeça, talvez, né? Acho que isso varia de cada um para cada um, mas é justamente assim como o algoritmo funciona, né? É claro que assim, depende muito, né? Às vezes a gente costuma também, no meu caso, assim, às vezes tem um algoritmo que eu não lembro muito bem como funciona, mas eu lembro qual era a ideia geral, assim, né? Então, o princípio, né? Que às vezes o algoritmo ele tem uma ideia ali, uma propriedade, né? Lembra que a gente viu lá no algoritmo do ciclo qual que era a propriedade fundamental dele, né? Que era baseado naquela questão do arco de retorno, né? Então, sabe, às vezes se você guardar na tua cabeça a ideia chave ali do algoritmo, né? Você fala, o algoritmo do ciclo é alguma coisa que tem a ver com arco de retorno. Aí depois você vai recompondo na sua cabeça as coisas, né? Enfim, eu falo isso porque a memória de longo prazo, né, é mais difícil. Às vezes a gente
e ao longo do semestre, né, você viu um algoritmo lá, até o final do semestre, para você lembrar do algoritmo, às vezes é difícil, né? Eu sou um cara que tem a memória meio ruim. Mas aí se você, sabe, o que for mais fácil para você gravar, né? Seja lá como o algoritmo funciona, ou qual é o princípio fundamental do algoritmo, enfim, é o que vai fazer você lembrar depois, né, do algoritmo. Mas então essa ferramenta aqui, a vantagem dela é de você conseguir simular, tá bom? Você monta o grafo, então às vezes você tem dúvida como que o algoritmo vai se comportar num caso específico. Então você vai lá, monta o de grafo, né, e faz a simulação. Deixa eu andar com essa simulação até o final aqui para ver. Ó, então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente está vendo que começando do vértice 1, que acho que era o que a gente tinha começado primeiro, né? A busca não visitou todo mundo. Agora, começando do 2, aí ela visitou todo mundo. Né? Então, enfim, coisas que às vezes a gente tem curiosidade de testar. Né? Aí aqui, ó, vamos ver aqui a ordenação topológica. Ó, vamos clicar aqui. Ó. Aí tem duas versões, a gente vai fazer a DFS, que foi a versão que a gente estudou no curso, né? Lembra, né? Que era uma adaptação do algoritmo de busca em profundidade. Então vamos ver se esse de grafo aqui ele tem, né, uma ordenação topológica. Aí ele está rodando o algoritmo. Foi até uma folha, né? Então essa folha aqui vai ser o último nó lá da ordenação topológica. Lembra, né, que o algoritmo fazia isso, né? Aqui eu nem sei se esse de grafo tem algum ciclo, né? Porque se ele tiver algum ciclo, ele não é DAG. E aí, se ele não for DAG, ele não vai ter ordenação topológica. Bom, ele colocou aqui a ordenação topológica. Agora, como que a gente verifica se isso está correto, né? A gente deveria conseguir colocar esse de grafo numa linha reta, os vértices, né? E os arcos tinham que estar todos da esquerda para a direita, né? Pena que a ferramenta não deixa eu fazer isso, né? Podia arrastar os vértices aqui. Agora eu não vou conseguir conferir, tá? Eu teria que fazer isso, né? Quer ver, ó? O 7... Ah, não vou fazer não, deu bater uma preguiça aqui. Não, ó, uma coisa que dá pra olhar, né? Isso dá pra olhar, não preciso mudar o desenho. Assim, todo arco, os índices que estão em vermelho, o do lado esquerdo tem que ser menor do que o que está do lado direito, né? Porque, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, aqui, ó, quando você olha pro rótulo do vértice, né? Tá indo do 3 para o 1. Então o que está do lado esquerdo, o lado esquerdo é assim, a ponta inicial do arco, né? Então a ponta inicial do arco, nesse caso, ela é maior do que a ponta final, olhando o rótulo, né? Só que agora olhando na ordenação topológica, né? Aí sempre a ponta inicial tem que ser menor que a ponta final. Isso tem que ser verdade para todos os arcos, né? Para ser uma ordenação topológica. Então isso a gente consegue conferir aqui, ó, 02, 23, 03, 01, 13, 34, 35, 45, 56, 17, 67. Beleza, é uma ordenação topológica, tá bom? Agora, se você quiser voltar, né, para ver o passo a passo do algoritmo, né, ver em qual momento que ele faz cada coisa, né, quer ver? Deixa eu ir no passo por passo aqui, ó. Que eu acho que um passo interessante é quando ele chega aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo que aqui, ó, nesse momento, cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, não, já terminou? Deixa eu voltar aqui. Tem que ler as coisas que ele tá colocando aqui, ó. Que eu queria ver. Ah, tá. Putz. Tem que olhar com calma. Eu não fiz isso aqui. Eu não me preparei aqui para olhar a ferramenta, por isso que eu estou me enrolando um pouco. Mas tá vendo que aqui, ó, nesse pedacinho aqui da tela, ele tem aqui os índices lá. É um momento. Eu tenho que lembrar agora em qual momento que ele vai rotular cada vértice. Ou, enfim, eu só queria mostrar para vocês que tem a ferramenta, tá? Depois vocês dão uma fuçada aí e ver o que é interessante aí para dentro do que a gente está fazendo aí na nossa disciplina, o que dá para vocês verem aqui, tá bom?
Então essa era a dica, pessoal. Daqui a pouco eu vou gravar aqui agora a aula de verdade, né? Tá bom? Aqui tem vários algoritmos, mas a gente não vai estudar tanto assim de grafos, né? A gente vai estudar os algoritmos mais básicos, então não vai ter tanta coisa assim que a gente vai conseguir olhar nessa ferramenta. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Tchau, tchau.